em nome de Deus, em nome de Jesus, rogando as vossas luzes na inteligência de cada um desses irmãos que está nos ouvindo, nós damos por iniciada mais uma live espírita da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Maria Cecília, boa noite, Isonete, seja bem-vinda. E conforme foi falado, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 24, item 1 e 2. Aqui são palavras de Jesus que fala sobre a candeia sobre o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Mateus capítulo 5. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8. Então nós passamos a palavra a nosso irmão Alexandre, e se ele quiser ele já pode até divulgar o canal do YouTube em que ele passa as palestras dele, e que Deus possa abençoá-lo e iluminá-lo. Obrigado, que assim seja. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu, graças a Deus, estou bem também. E grato por essa oportunidade de estarmos juntos, podendo comungar o Evangelho e buscar entender um pouco mais esses ensinamentos do Cristo. Porque são esses ensinamentos do Cristo, para muitos de nós que ainda não compreenderam, que nós chamamos também da filosofia cristã, é justamente essa filosofia cristã, e agora que os Espíritos nos trouxeram com mais clareza com a doutrina espírita, principalmente destrinchando os seus ensinamentos, as suas parábolas, que para nós tínhamos tantas dificuldades ainda de entender os ensinamentos do Cristo. Mas para aqueles que têm ainda muitas dificuldades em entender vários ensinamentos, passagens que encontramos principalmente nas falas do Cristo, basta nos ater primeiramente naqueles 2 mandamentos, né? Que podemos dizer que é um só, um mandamento ali que juntou 2 ideias, que a partir do momento que nós unamos essas 2 ideias, nós já teremos o rumo no qual nós devemos caminhar na Terra para acertar os nossos passos. Não precisamos saber de mais nada, a não ser fé em Deus e caminhar com esses passos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que nós trabalhamos essa lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós vamos conseguindo superar as nossas dificuldades neste mundo. Porque nós ainda, muito egoístas, acreditamos que para vencer na vida, para realmente evoluir espiritualmente e estar bem consigo mesmo, primeiro devemos resolver todos os nossos conflitos pessoais, amorosos, financeiros, para depois eu me preocupar com o semelhante. Sim, é bom nós cuidarmos de nós buscarmos ter uma harmonia em todas as fases da vida. Mas a melhor maneira de estar bem conosco mesmo sempre será quando caminhamos nessa terra buscando deixar que Deus haja por nós, mas a partir da ação da fé de cada um de nós. A partir do momento que acreditamos em Deus, temos fé nele e agradecemos por tudo que está à nossa volta. Consequentemente, seremos instrumentos de Deus no meio. Mas para que isso aconteça, é preciso aceitação. E para que nós, conscientemente, possamos ter aceitação das leis de Deus e principalmente as suas práticas, primeiro a gente tem de entender que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Que é Deus que proporciona tudo. Então o que nós temos de fazer?
colocar a candeia no velador. O que significa? Colocar aquela candeia, aquele aparelho, aquele instrumento que antigamente era utilizado antes, né? Colocava ali um pedaço de pano, querosene, acendia ali e iluminava, né? E se pegasse essa candeia e colocasse debaixo da cama, debaixo da terra, e iluminar alguma coisa? Em hipótese alguma. Tá? E aí, o que é a candeia aqui para nós, que eu estou simbolizando? É o Evangelho na sua prática, na sua ação. Quando partimos para a ação, também chamada de ação da fé. Ação da fé raciocinada. Porque a partir do momento que o ser raciocina de verdade e entende que ele deve estar por Deus e para Deus, então ele já traçou o seu caminho, ele já traçou a sua meta e objetivos. Ele não está mais perdido. Ele percebe que ele tem os seus para auxiliar. Porque na escola terrena na qual nós estamos, apesar de nós falarmos de escola, que é o principal objetivo, mas acontece que essa escola, ela também age como um hospital para aqueles que ainda não entenderam que é uma escola, mas estão batalhando, depressivos sim, em pânico sim, mas estão buscando superar as suas dificuldades. Funciona como escola e hospital. Mas tem aqueles que estão mais desesperados, né? E muitos estão fazendo coisas erradas, prejudicando uns aos outros. E eles se tornam escravos de si mesmo, de suas ações. É onde que a terra se torna uma prisão. É onde que muitos de nós estamos aprisionados em nossas ações. Porque muitas de nossas ações ainda são excessos. Já estamos aqui pagando, digamos assim, restituindo pelos excessos do passado. O problema é que nós ainda não entendemos a mensagem, né? E aí, ainda nessas existências, nós estamos buscando gastar mais, quer dizer, buscando ter mais excessos, tal qual aquelas pessoas que têm o seu salário ali, só que elas gastam além. E aí chega no mês seguinte, recebe o seu salário, pagam as contas, fica devendo um pouquinho, mas ao invés de segurar, vão gastando mais. Essas pessoas não têm controle, né, da sua vida financeira, e muitos de nós não temos controle da nossa vida como um todo, como devemos caminhar no dia a dia, buscando ter paz na consciência, buscando respeitar o outro como nós gostaríamos de ser respeitados. E para isso exige o quê? Vontade, exige dedicação, exige também exercício da nossa inteligência. Porque é simples, a partir do momento que nós estamos prejudicando, levando vantagem, sacaneando, roubando, traindo, adulterando e até atentando contra a vida do nosso semelhante, não estamos sendo nem um pouco inteligentes. Por quê? Porque, como dizia Chico Xavier, aqueles que fazem tudo isso que eu falei ao semelhante, tudo isso volta para quem? Para ele, e muitas vezes de uma maneira mais pesada. O que eu estou querendo dizer com as palavras de Chico? Aquele que engana, aquele que prejudica, aquele que adultera, está enganando a si mesmo, está prejudicando a si mesmo, está adulterando a si mesmo, e ele sente já nessa existência como nas próximas. Então isso não é inteligência, um ser agir dessa maneira, né? Infelizmente ele está agindo de uma maneira na qual não está executando o principal atributo que nós temos. Ou até está, mas ainda naquela fé humana. Apesar de não ser o capítulo aqui da fé humana, né? Mas vamos falar um pouquinho dela. A fé humana é aquela na qual nós caminhamos ainda na terra, só pensando em nós, só pensando nas coisas materiais, apegados, egoístas, orgulhosos, vaidosos, agindo no mundo, agindo na porta larga que o Cristo veio nos falar. Aí, neste mesmo capítulo, né, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, tem o item que vem nos falar: quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Aí muitos vão achar assim, mas o que ele está querendo dizer? Nós estamos querendo salvar as nossas vidas, mas vamos perdê-la?
Mais uma ideia de uma moral estranha, né? Mas vamos compreender. Aqueles que quiserem salvar a vida, essa vida de porta larga, de festanças, de libertinagens, de vitimismos, de excessos em cima do semelhante, estarão perdendo a sua vida ao invés de salvá-la. Porque até que aqui no mundo, uma vez ou outra, podem estar tirando vantagem. Só que tem uma coisa, nós vamos desencarnar. Tá? E a partir do momento que nós desencarnarmos do outro lado, nós vamos sentir um peso tremendo da nossa própria consciência. E é então que nós vamos ajoelhar, pedir perdão a Deus e pedir outra oportunidade. Mas o que nós não sabemos é que este mundo aqui, ele é uma cópia imperfeita da espiritualidade, da vida real, né? E aqui, uma das coisas também, né, que aqui copia de lá, são as filas. Lá também tem fila, né? Principalmente para reencarnar. Nós temos mais ou menos na Terra aproximadamente 35 bilhões de espíritos, aproximadamente, tá? E nós temos encarnado 7,5 bilhões, aproximadamente. Então olha aí, né? É mais ou menos a proporção de 1/5. Esses outros estão lá na espiritualidade, praticamente em uma fila, esperando para vir reencarnar. E essa reencarnação pode levar às vezes de 100 a 500 anos, dependendo do merecimento do espírito. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Colocar a mente em ordem. E a gente só consegue colocar a mente em ordem quando nós buscamos nos espiritualizar. Porque a partir do momento que nós deixamos a religiosidade de lado, a espiritualidade de lado, e vamos querer enfrentar o mundo, né, com punhos ali, com dentes, olho por olho, dente por dente, o que acontece? Nós vamos com o tempo passando pela rebeldia. Nós vamos com o tempo não sendo gratos, não agradecendo por tudo que ocorre à nossa volta. E aí nós vamos começando um processo de vitimismo. E por que a maior parte de nós, muito brincam, que está com encosto, né? Que está com obsessão, entre todas outras maneiras que nós falamos, está fascinado. Por que isso acontece? Por que essas pessoas às vezes se perdem na obsessão, em dificuldades? Que nós sabemos que a obsessão é quando nós estamos obsediados por espíritos. Antigamente falava endemoniado, um tantão de outras coisas, né? Mas hoje nós sabemos que a obsessão são influências dos espíritos que estão à nossa volta. E nós podemos ter sim influências positivas e influências negativas. Como que nós temos influências positivas? Quando estamos buscando superar as nossas dificuldades terrenas. Quando estamos buscando nos aproximar das leis de Deus. Como? Fazendo bem, cuidando do corpo, cuidando do espírito, né? Cuidando daqueles que estão à nossa volta. E caminhando nessa terra, buscando superar seja quaisquer dificuldades pelas quais eu passo. É física, é financeira, é amorosa, é afetiva, entre tantas outras, né? Muitos estão na fortuna, mas nós sabemos que a aprovação da fortuna ela é pior do que a da miséria, porque o espírito se excede, né? E depois ele tem de arcar com isso. Tem também a aprovação da miséria, que não é fácil, que exige paciência e resignação para superá-la. Então todos nós temos de passar por tudo isso. E não é nada fácil. Por quê? Porque nós estamos em um período mais difícil da escala evolutiva do espírito, que é em mundos de provas e expiações. Quando começa a ficar um pouquinho mais fácil, entre aspas? Em mundos que nós estamos passando de regeneração. Falta um tempinho aí, mas estamos buscando migrar para um mundo de regeneração. Quando a poeira acalmar, quando nós entendermos por que passamos por pandemias, por dificuldades, por efeitos da natureza, que porventura muitas vezes nós mesmos que provocamos, né? Então, depois que a poeira baixar, que nós acalmarmos os nossos corações, que aqueles
que abraçam o Evangelho de verdade vão ficar, e aqueles que não querem compromisso com o Evangelho vão partir para uma outra terra, para uma outra escola, aí sim vamos migrar. Vai ficar um pouco mais fácil, digamos assim, mais calmo. Aí depois vem mundos felizes. Mas este momento pelo qual nós estamos passando, de provas e expiações, não são fáceis. Não são fáceis nem para espíritos iluminados que vêm aqui nos ajudar. Vamos observar, por exemplo, Chico Xavier, o tanto que ele sofreu aqui nessa terra, o tanto que ele passou por dificuldades físicas e morais, entre tantas outras coisas, né? Então não é fácil, mas o que é preciso que nós tenhamos? Está aqui neste capítulo, capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Coragem da fé, para poder partir para a ação todos os dias, levantar orando, agradecendo primeiramente, não é reclamando. Acordar, partir para a oração e agradecer por tudo, né? E em partida, fé, esperança de dias melhores. E ir trabalhar, e ir estudar, e ir auxiliar, e ir fazer o que nós podemos fazer com as condições que o meio nos oferece e com as condições que o corpo físico nos oferece. Tendo fé em Deus, tendo esperança de dias melhores e seguindo principalmente a candeia do Cristo, que ilumina todos nós. O pouco que nós já entendemos das parábolas, dos estudos que nós já sabemos do Cristo, já é o suficiente, que eu não queira saber mais. Muitos de nós estamos assim, não, mas eu ainda não descobri o sentido da vida. Gente, o sentido da vida é caminhar para o bem por enquanto. É o que nós já podemos perceber e seguir, e ter fé em Deus. Tá? Por quê? Porque nós já sentimos a espiritualidade. Como eu disse, utilizando a inteligência, nós percebemos que existe um Criador de todas as coisas e que está por nós sempre. Outra coisa, por mais que as nossas vidas estejam difíceis, se nós formos observar lá, desde quando nós lembramos, né, a partir da infância, desde quando a gente lembra, nós vamos observar o tanto de bênçãos que nós já tivemos nessa vida. Quantos lá atrás estavam doentes na infância e quando chegaram na juventude, na fase adulta, se curaram? Quantos também que lá atrás oravam pedindo a Deus por uma bicicleta, conseguiram uma bicicletinha, né, trabalhando, aí depois oravam, pediam uma motinha ou constituir família, ter uma casinha, de repente já tem a sua casinha, né? Mas a questão nossa ainda é o fato de sermos tão ambiciosos e materialistas que o que nós já conseguimos para nos auxiliar nas nossas caminhadas evolutivas, para nós ainda é muito pouco. Nós queremos sempre o que o outro tem, o que o vizinho tem, o que os mais ricos têm, mas nós não observamos que nós somos mais ricos espiritualmente e materialmente do que muitos que ainda estão aqui na Terra. Tem muitas pessoas aqui na Terra e perto de nós, próximo de nós, até mesmo nas nossas famílias, que estão miseravelmente pobres, principalmente de espírito. Muitos passando dificuldades nos hospitais, muitos aí não conseguindo respirar por causa dessa pandemia. Porém, muitos de nós podemos voltar para nossas casas, temos uma caminha ali, temos um cobertor, principalmente nesse frio que passou, né? Tem gente que não tem. Lá em São Paulo, lá, nós vimos no noticiário pessoas morrendo por causa do frio. Elas lá ocupando um espaço lá nas praças, né? Naquelas casinhas simples lá, tipo camping, né? E os ratos lá junto. Olha só, muitos de nós podemos dizer que nós temos até luxo em nossas casas. E mesmo assim nós não agradecemos. Muitos de nós têm saúde, tá? Tem saúde perfeita fisicamente, mas sempre está reclamando de alguma coisa que não tem, mas o outro tem. O outro tem aquela posição social, o outro tem aquele carro do ano, o meu ali é mais simples, mas o outro é do ano, eu quero do ano, né? E nós estamos sempre nessa briga ferrenha
pelas coisas materiais. É por isso que nós sofremos tanto. É por isso que nós estamos com tanta dificuldade de caminhar. Nós sentimos os ombros pesados, desde a obsessão, porque as pessoas que se vitimizam, que reclamam de tudo na vida e que acham que as suas dificuldades é por causa do outro, é por causa do rico, ou é por causa daquela classe social, ou é por causa das maiorias, né? E ele talvez é de alguma minoria, ele reclama que a culpa sempre é dos outros. Tá? Mas não, na Terra uma coisa nós sabemos, sempre é nós com Deus. E aqui ninguém na Terra é coitadinho, ninguém. Todos nós passamos exatamente pelo que precisa passar. É a nossa provação e expiação do momento. Tal qual nós escutamos aqui no Evangelho. O Cristo vem dizer que Deus não coloca fardos pesados por demais em ombros leves. O que quer dizer? Deus coloca exatamente aquele peso, aquelas dificuldades que Ele sabe que aquele ser tem capacidade de suportar, enfrentar e principalmente superar. Todos nós aqui na Terra estamos nessa mesma condição. Ninguém tem privilégios. Mas aí muitos dizem assim, mas tem gente rico, nadando em dinheiro que nem o tio Patinhas. Né? Por que eu não estou? Espera aí. Você sabe das suas existências anteriores? Como que foi? Pelo que você passou? Se você foi rico ou não? Você sabe como que vai ser as próximas? Não sabe. Porque todos nós passamos por momentos diferentes aqui na Terra. Não é que nem na escola, lá, que todo mundo está na primeira série, todo mundo está na segunda, todo mundo está no primeiro colegial, todo mundo está no primeiro ano do ensino médio, ou todo mundo está no segundo ano do ensino médio e a matéria é a mesma para todos, os exercícios são os mesmos para todos. Aqui na Terra não é assim. Cada um está no seu momento. Enquanto um está na provação da riqueza, o outro está na provação da miséria. Enquanto um está na provação lá financeira, né, passando muitas dificuldades, ou física, né, outro está passando em outro tipo de provação. Cada um de nós está em um momento. Mas lembrando, estamos no nosso melhor momento, porque já estivemos piores, já erramos feio. Se nós pudéssemos, encarnado, ver um pouquinho do passado, nós teríamos muita vergonha de nós mesmos. E iríamos agradecer, né, pelo fato de estarmos neste momento. Então, cabe a nós seguir o que pede aqui, ó, neste capítulo, né? Ó, carregar a cruz, carregar a nossa cruz. Como? Nós precisamos carregar a nossa cruz seguindo o que o Cristo vem nos pedir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sou rico materialmente falando, fisicamente falando? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ah, mas passo por dificuldades financeiras, dificuldades físicas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estou acamado, tetraplégico, como que eu vou fazer? Orações. Pelas orações, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, orando para as pessoas próximas e para que as não estão próximas. Agradecendo, nem que seja em pensamento, se está acamado, não consegue falar, mas agradecendo, nem que seja em pensamento, pelas pessoas que estão em volta ali, lhe auxiliando. E assim nós vamos levando para todos os exemplos que é o carregar a cruz. Carregar a cruz, suportando as dificuldades, resignando, paciência, caridade, devotamento, buscando atender ao chamado do Cristo como um missionário. E aí então Deus agirá em nós. Toda a espiritualidade amiga nos aproveitará para ajudar o semelhante. Ajudando o semelhante, nós vamos ganhando bônus, nós vamos ganhando que nós vemos lá no nosso lar, né? Bônus hora, né? Que aqueles que estão lá trabalhando, ninguém perde por auxiliar nessa terra, independente das suas dificuldades, ninguém perde. E para poder auxiliar um pouquinho neste item, nós vamos lá no livro
palavras de vida eterna. Espera por Deus. Esse aqui é um recado para todos nós que estamos desesperados. Nós somos aqueles doentes lá que o Cristo vai falar para os fariseus. Olha, os sãos não têm necessidade de médico, né? A maior parte de nós estamos doentes, digamos assim, muito apegados ainda, deixando o cavalo desenfreado das nossas paixões passar por tudo e por todos, desde que eu esteja bem. Eu estando bem, eu então vou atravessando tudo, nem que eu deixe lágrimas para trás daquelas pessoas nas quais eu estou usando como degraus. Isso para mim parece que não está importando no momento, para muitos de nós. Por quê? Porque nós não estamos sentindo, neste momento, o que estamos fazendo ao outro, mas nós vamos sentir. E talvez até já sentimos, mas não lembramos. Mas lembrando, as lições sempre voltam, se for necessário. Porque Deus funciona para nós como aquele bom mestre e professor, que Ele está sempre ali do lado de todos nós e de todos os seus alunos. E aqueles que Ele percebe que têm dificuldades, o que Ele faz? Repete a lição. Muda, vai mudando, tal qual usava muito recurso antigamente, né? E até nos tempos atuais, de modificar os exercícios, as provas. Se porventura do jeito que estava os alunos tiveram dificuldades, movimenta-se um pouquinho os exercícios, muda um pouquinho, aplica de novo, até que os alunos consigam entender a lição. E para nós, aqui na Terra, funciona dessa maneira. Porque Deus não bajula, Deus é um bom pai para nós. Ele não é como os pais de hoje, que ao invés de ensinar de verdade os seus filhos, eles bajulam. É por isso que os filhos de hoje não respeitam ninguém. Por quê? Não tem educação, só tem bajulação. Espera por Deus. Olha só, como eu disse, ao levantar, vamos fazer as nossas orações e principalmente agradecer. E em partida, esperança, que significa esperar por Deus, mas não é esse esperar de joelhos. Não é este esperar na qual nós não auxiliamos ninguém, nós não ajudamos ninguém, nós não partimos para a caridade, nós não partimos para auxiliar o nosso semelhante, nós não buscamos ainda entender uma coisa. Aqui na Terra, muitos dizem assim: eu não sou centro de reabilitação de ninguém. Lê do engano. Deus nos coloca sim como centro de reabilitação uns dos outros. É os pais reabilitando os filhos, que se perderam em outras existências, que viciaram em muitas coisas e se prejudicaram e prejudicaram os outros. Os pais funcionam como um centro de reabilitação, buscando ensinar esses filhos a serem melhores. Assim como também estes filhos funcionam, deveriam funcionar e não fazem isso, deveriam agir dessa maneira, como centro de reabilitação também dos pais, quando esses chegarem na segunda infância, tiverem velhinhos, deveriam abraçá-los, acolhê-los, mas muitos não sabem o que é isso. A esposa é uma espécie de centro de reabilitação do marido, precisa auxiliá-lo, precisa confortá-lo, dar-lhe forças para superar as suas dificuldades, assim como também é o papel do marido para fazer tudo isso, também auxiliar a sua esposa, ser uma espécie de conforto, alívio, ajuda, né? Caridade, uns para com os outros. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tinados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos. Ao surgir da semente, parece uma excrescência no barro que se envolve. Entretanto, encerra consigo
as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante. Vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. O que muitos de nós fazemos, né? Muitos de nós dizemos que estamos sendo julgados por Deus pelas dificuldades pelas quais nós passamos. Mas o que nós não entendemos? Que tal qual o carvão passa por tantas lapidações, por tantos cortes, pelo calor excessivo, até se tornar então a peça, uma das peças mais brilhantes que existe. O brilhante, né? Nós também estamos sendo lapidados por Deus. Todas essas dificuldades vão nos lapidando a cada existência. Tá certo que o corpo ele vai ficando cansado, mas o espírito ressurge a cada desencarnação. E ele ressurge melhor e mais feliz e principalmente agradecido. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis, em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha que interessante. E nós também deveríamos caminhar nessa terra, buscando auxiliar o nosso semelhante. E quando vier nos agradecer, é só dizer, não tem nada que agradecer. É Deus que está agindo em nós. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Então vamos lá. Não coloqueis a candeia embaixo da terra, embaixo da cama, debaixo do alqueire. Vamos colocar ela no velador. Significa, vamos estar na religiosidade, lembrando do Evangelho do Cristo e pegando todo esse manancial de ensinamentos e colocando às claras para todos, quer dizer, praticando, auxiliando e iluminando os caminhos das pessoas que nos rodeiam, como nós gostaríamos que o nosso caminho fosse iluminado. Porque na realidade é isso que acontece. Quanto mais iluminamos o caminho do nosso semelhante, mais o nosso vai se iluminando. Se no momento não está como gostaríamos, como disse a mensagem, espera em Deus. Porque tudo é por meritocracia. Tá? Não adianta nós ficarmos nos vitimizando, dizendo que a culpa é do outro por eu não conseguir fazer e superar as coisas. A culpa sempre será minha de eu não estar conseguindo progredir, de eu não estar conseguindo melhorar o meio do qual eu estou, de eu não estar conseguindo ajudar o semelhante. A culpa sempre será minha por não estar agindo e buscando me aproximar de Deus. É uma espécie de preguiça espiritual que muitos de nós temos, de não agir. E principalmente quando as coisas parecem que a sorte brigue para o outro e não está brigando para nós. Aí que nós nos rebelamos de verdade. Está na hora de entendermos que somos filhos de Deus. Como dizia o Cristo, sois deuses. Somos capazes de pegar as montanhas das nossas dificuldades, cedo ou tarde, e ir tirando daqui para acolá. Só que isso é a longo prazo. E muitas vezes nós vamos superando vícios e dificuldades através das várias reencarnações. Então se nessa eu já consegui caminhar um pouquinho, já consegui prejudicar menos, já oro para o meu semelhante, já não me vingo dele, eu deixo para lá, tenho compaixão e olha, vai com Deus, eu já estou melhorando um pouquinho.
E é assim que nós vamos a cada existência, superando as nossas dificuldades, com fé em Deus e principalmente gratidão. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da ideia deste capítulo. Agradeço uma vez mais, né? E deixo o meu abraço a todos.